Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru com sistema do cientista louco. Capítulo 181. Em Konoha, a maioria das missões envolvendo ajuda contratada vinham de aldeões comuns. Era raro que ninjas, especialmente Jonin, postassem tarefas para shinobi de classificação mais baixa. Jonin contratando Chunin? Esse tipo de coisa era altamente incomum. Mikoto não pôde deixar de se sentir confusa com isso. Ainda assim, ela aderiu à conduta básica esperada de um shinobi. Não era lugar dela questionar os motivos de Orochimaru. Em sua mente, ela simplesmente raciocinou que Orochimaru devia estar ocupado o suficiente com outros assuntos para não ter tempo de cuidar de tarefas mundanas como limpeza. A ideia de que Orochimaru, um dos lendários Sannin, pudesse ser apenas preguiçoso nunca lhe passou pela cabeça. Enquanto isso, Orochimaru passeava pelas ruas de Konoha. A energia agitada e animada da vila o revigorou. Havia algo revigorante em ver as pessoas seguindo suas vidas diárias após a dureza do campo de batalha. Saber que suas contribuições para o desenvolvimento científico tinham inclinado a balança a seu favor durante a guerra o encheu de uma sensação de realização. A influência de uma única pessoa poderia mudar o resultado de uma guerra? Às vezes poderia. Tome Namikaze Minato, que mudou a maré da batalha na Terceira Grande Guerra Ninja com uma única vitória decisiva. Ou Naruto e Sasuke, que se tornaram os salvadores durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Mas aos olhos de Orochimaru, não importa o quão poderosa uma pessoa fosse, ela ainda era apenas uma pessoa. Confiar somente na força pessoal para mudar o mundo era um caminho exaustivo. Em vez de alterar guerras por seu próprio poder, Orochimaru preferiu cultivar talentos e orquestrar eventos nos bastidores, assim como fez em sua vida passada. Ele acreditava que encontrar e nutrir talentos era a chave. Uma vez que as pessoas certas estivessem no lugar, ele poderia confiar a elas missões e batalhas, reservando sua própria energia para assuntos mais cruciais. Sendo aquele que puxava as cordas, em vez de sempre estar na briga, essa era a vida que ele buscava. Por que passar a vida inteira lutando batalha sozinho, não importa o quão forte você fosse, quando você poderia guiar outros para fazer isso por você? Após terminar o almoço sozinho, Orochimaru decidiu visitar a casa de banho. Ele achou a experiência de mergulhar em uma fonte termal relaxante, uma indulgência rara. Era meio da tarde, e a casa de banho estava quase vazia. Orochimaru saboreou a paz e o silêncio, o vapor e o calor aliviando a tensão de seu corpo. Colocando uma toalha quente sobre o rosto, ele sentiu o calor penetrar em sua pele, trazendo uma rara sensação de tranquilidade. De volta à casa de Orochimaru, uma batida na porta tirou Mikoto da limpeza. Já vou. Lorde Orochimaru, você? Ela parou no meio da frase quando abriu a porta e viu uma mulher alta usando um casaco roxo. Ah, você é? Tsunade-sama? Mikoto perguntou com os olhos arregalados em reconhecimento. E você é? Tsunade respondeu, estudando a jovem com leve curiosidade. O que você está fazendo na casa de Orochimaru? Meu nome é Uchiha Mikoto. Lorde Orochimaru me contratou para limpar sua casa, mas ele não está em casa no momento. Mikoto explicou, sua voz carregando um tom educado, quase apologético. A reação inicial de Tsunade ao ouvir que a garota era uma Uchiha foi um lampejo de aborrecimento, mas passou rápido. As tensões profundamente enraizadas entre os clãs Senju e Uchiha já tinham desaparecido há muito tempo, especialmente após o declínio do Senju. Guardar rancores antigos seria mesquinho. Além disso, só restavam 2 Senju. Não fazia sentido para ela guardar ressentimento contra uma jovem garota como Mikoto. Ainda assim, Tsunade não conseguiu evitar sentir uma pontada de constrangimento. Então Orochimaru teve que contratar alguém porque ela mesma nunca foi boa em cuidar da casa. Bem, se ele não está aqui, acho que vou embora. Você sabe para onde ele foi? Tsunade perguntou, tentando manter a compostura. Receio que não, Tsunade-sama, respondeu Mikoto, balançando a cabeça. Tudo bem então. Tsunade acenou com a mão desdenhosamente. Continue. Com isso, Tsunade se virou e foi embora. Mas antes que ela tivesse ido longe, seu olhar captou uma figura com cabelos longos e brancos. Dan, ela murmurou, estreitando os olhos ao reconhecê-lo. Naquela noite, a sede da Holt estava envolta em sombras, com apenas o brilho fraco de uma vela solitária tremeluzindo em um dos cômodos. Orochimaru, você me decepcionou. A voz profunda ressoou no pequeno espaço, tingida de desaprovação. O que quer dizer, Lorde Danzo? Orochimaru, que tinha vindo logo depois de um banho relaxante e jantar, levantou uma sobrancelha em surpresa com a saudação. Isso era sobre Tsunade e a liberação de madeira? O olho esquerdo descoberto de Danzo o perfurou. Você é um jovem promissor, Orochimaru. Você deveria ter se tornado o maior dos shinobi. Mas olhe para você agora. A emoção é o fardo mais inútil para um ninja. Danzo continuou, sua voz cheia de desdém, como se estivesse dando uma palestra que já havia dado centenas de vezes antes. Orochimaru escutou, e a compreensão surgiu nele. Então era disso que se tratava. É só isso, Danzo-sama? Acho que você está superestimando a situação. Não, você não entendeu. A voz de Danzo endureceu. Emoções tornam um ninja vulnerável. Se um inimigo encontrar e explorar essa fraqueza, as consequências podem ser devastadoras. Então é por isso que você está sempre sozinho? Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso sutil. Tudo bem, vamos pular a palestra. Não foi por isso que você me chamou aqui, foi? A expressão de Danzo escureceu brevemente antes de ele suspirar. Não, não é. Sharingan? Orochimaru adivinhou. Exatamente.
Não havia dúvidas de que a guerra havia dado a Danzo muitas oportunidades de reunir Sharingan. O aumento de Sharingan ativado dentro do clã Uchiha, facilitado pela própria pesquisa de Orochimaru, havia tornado a obtenção deles mais fácil. Quanto mais os Uchiha despertavam seus olhos, mais formas evoluídas como o Sharingan de 3 Tomoe apareciam. Com o aumento dos números, a segurança ao redor dos olhos afrouxou, dando a Danzo uma chance de coletá-los. Orochimaru olhou para os 12 Sharingan de 3 Tomoe exibidos diante dele. Até ele teve que admirar a ambição implacável de Danzo. 12 Sharingan? Incluindo os outros 2 que você já tem. Isso dá 14 no total. Isso deve ser o suficiente. Mas, você tem certeza de que quer prosseguir com o transplante? A voz de Orochimaru era casual, mas seus olhos brilhavam com intriga. Os riscos do transplante eram significativos. Uma vez que alguém recebesse essas células, seria difícil, quase impossível, reverter o processo. Era um compromisso para a vida toda com consequências. Danzo hesitou, uma rara demonstração de incerteza. Você acha que é necessário? Você ajudou Tsunade a despertar a liberação de madeira, o que poderia ter sido um movimento imprudente, mas você conseguiu torná-la uma aliada, sábia. Ainda assim, você pode garantir a lealdade de Tsunade para sempre? Essa é a questão. A voz de Danzo suavizou, cheia de dúvida. Não tenho muitas outras opções. O poder é realmente tão importante? Orochimaru perguntou, mantendo seu sorriso sutil e conhecedor. Claro. Somente quando você possui poder você pode realmente entender seu valor, Danzo respondeu, sua expressão resoluta. Capítulo 182. Diante de Orochimaru, Danzo não se preocupou em esconder suas ambições. Ele acreditava, sem sombra de dúvida, que Orochimaru estava do seu lado. E por que não faria isso? Na superfície, isso era verdade. Orochimaru tinha sido associado a Danzo desde a infância, fornecendo-lhe suporte inestimável e tecnologia inovadora ao longo dos anos. Danzo estava confiante em sua capacidade de influenciar e manipular, certo de que Orochimaru não tinha razão para se voltar contra ele. Orochimaru não se importava com as suposições de Danzo. Deixe Danzo acreditar no que quisesse, não fazia diferença para ele. Os interesses de Orochimaru estavam em outro lugar, e qualquer lealdade que ele projetasse era simplesmente um meio para um fim. A operação de transplante estava marcada para 3 dias depois, mas hoje era muito cedo e ainda havia alguns preparativos a serem feitos. O desejo de Danzo de se tornar Hokage não era segredo. Até o terceiro Hokage estava ciente de suas aspirações. Mas, dado o estado atual das coisas, Hiruzen não o via como uma ameaça significativa. Ele permitiu que Danzo jogasse seus jogos, confiante de que nenhuma reviravolta real viria disso. Mas será que foi realmente esse o caso? No passado, as ambições de Danzo foram anuladas por uma única decisão do segundo Hokage. A maioria das famílias e clãs influentes se alinharam com Hiruzen, deixando Danzo com pouco ou nenhum apoio para seus sonhos de liderança. No entanto, os tempos mudaram. A força atual de Orochimaru era comparável à do terceiro Hokage. Juntamente com suas contribuições significativas para a vila e sua reputação como um dos Sannin, ele exercia considerável influência. Isso mudou o equilíbrio de poder e introduziu novas variáveis que não podiam ser ignoradas. No escritório do Hokage, Hiruzen estava sentado com as mãos pressionadas contra a mesa, imerso em pensamentos. O relatório do agente Anbu ainda ecoava em sua mente. Você tem certeza disso? Ele perguntou, estreitando os olhos. Sim, Hokage-sama. A informação é precisa, respondeu o agente Anbu com certeza. Muito bem, vocês estão dispensados, disse Hiruzen, soltando um longo e cansado suspiro enquanto o Anbu desaparecia. Ele sentiu um vazio desconhecido se instalar em seu peito. Como Hokage, ele estava ciente de quase tudo o que acontecia dentro das fronteiras de Konoha. Poucas coisas escapavam de sua atenção. Ele sabia há muito tempo sobre a conexão entre Orochimaru e Danzo. Ele suspeitava de seus negócios, mas sempre teve dúvidas sobre a extensão de sua colaboração. Agora, porém, a resposta estava se tornando desconfortavelmente clara. E ainda assim, isso o desconcertou. Orochimaru era seu aluno premiado, alguém que ele havia orientado e nutrido. Por que ele se alinharia com Danzo, de todas as pessoas? O sentimento era semelhante a ter algo precioso tirado dele, uma traição perturbadora e profundamente pessoal. Meu discípulo mais talentoso. Eu nunca falei com você. Então por que se aliar a Danzo? Hiruzen murmurou, seu rosto marcado pela exaustão e tristeza. Embora Hiruzen e Danzo já tenham sido camaradas, a posição de Hokage não era uma questão a ser tomada levianamente. Ele conhecia bem as ambições de Danzo e não tinha intenção de entregar a liderança da vila a ele. No entanto, os motivos de Orochimaru permaneceram um mistério que Hiruzen decidiu que precisava de observação mais detalhada. Orochimaru havia antecipado que Hiruzen eventualmente tomaria nota de suas atividades. Era inevitável em um lugar como Konoha, onde cada canto tinha olhos e ouvidos. Apesar de sua natureza cautelosa, ele sabia que era apenas uma questão de tempo antes que o olhar atento do terceiro Hokage o alcançasse. Mas ele não estava preocupado. Ele havia se preparado para isso muito antes de escolher seu caminho. Sacrifícios e riscos eram passos necessários para obter poder. No entanto, no caminho de volta da sede da Holt, o humor de Orochimaru azedou um pouco. Enquanto ele caminhava por uma rua movimentada, ele avistou 2 figuras familiares saindo de um izakaya próximo. Uma delas fez seus lábios se contorcerem de aborrecimento. Tsunade? E Dan? Orochimaru murmurou, estreitando os olhos.
Tsunade se virou e congelou quando viu um lampejo de preocupação cruzando seu rosto. Ela pareceu entrar em pânico levemente, dando um passo à frente para explicar. Orochimaru, não me entenda mal, Dan e eu estávamos apenas discutindo algumas estratégias para as linhas de frente. Está tudo bem. Não precisa explicar, disse Orochimaru, levantando uma mão para pará-la. Seu tom era neutro, mas ele não esperou por uma resposta antes de se virar e ir embora. Vocês dois conversem. Estou indo para casa. Dan observou Orochimaru sair e suspirou, culpa tocando sua expressão. Eu acho que Lord Orochimaru pode ter entendido mal. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, Tsunade se virou, deixando-o para trás enquanto chamava Orochimaru. Espere. Orochimaru, segure firme. Dan observou os dois desaparecerem na noite, com um olhar contemplativo, antes de se virar para sair na direção oposta. Orochimaru, espera. Tsunade o alcançou, parecendo um pouco perturbada e um tanto defensiva. Ei, não era o que parecia. Nós realmente estávamos falando sobre trabalho. Orochimaru manteve o ritmo, os olhos focados à frente. Ele não estava realmente chateado, mas uma parte dele, uma possessividade profunda, explodiu ao vê-los juntos. Ele sabia que a lealdade de Tsunade era inabalável, traição não estava em sua natureza. Mas isso não impediu a irritação. Era instintivo, territorial. Ver outro homem com ela, especialmente um como Dan, o irritava. E chamá-la para beber, sabendo que ela já estava com ele? Isso beirava a audácia. Ao ver o silêncio de Orochimaru, Tsunade sentiu uma pontada de culpa, mas também uma estranha sensação de alegria. Isso significava que ele se importava mais do que deixava transparecer? Sua indiferença sempre foi uma das coisas mais frustrantes sobre ele. Com um sorriso brincalhão, ela estendeu a mão e agarrou o braço dele. Vamos, Orochimaru. Não seja assim. Orochimaru pausou, sentindo o aperto dela. Ele se virou levemente, mas não disse nada. Olha, Tsunade disse, um pouco mais seriamente agora. Eu sei que não deveria tê-lo encontrado sozinha, mas não consegui te encontrar, e eu precisava de uma distração. Eu prometo que isso não vai acontecer de novo, certo? Ainda assim, ele não disse nada, apenas a observou com aquela sua expressão insondável. Ela bufou em falsa exasperação. Tudo bem, se isso não for o suficiente, então eu vou me certificar de nunca mais encontrá-lo sozinha, mesmo que seja relacionado ao trabalho. Feliz agora? O rosto de Orochimaru permaneceu impassível, mas a tensão no ar diminuiu um pouco. Sério, eu não quero nenhum mal-entendido entre nós, Tsunade insistiu. Então ela sorriu e acrescentou, e sabe de uma coisa? Eu vou ficar com você esta noite. Sem discussões. Capítulo 183. Como diz o ditado, se houver um mal-entendido entre os amantes, às vezes tudo o que é preciso é um tempo juntos para consertar as coisas. Não que Orochimaru tivesse realmente entendido mal Tsunade, ele não era do tipo que se detinha nessas coisas. Mas a insistência de Tsunade em fazer as pazes e passar a noite com ele não era algo que ele recusaria. Tendo descansado bem na noite anterior e tirado um dia para relaxar, Orochimaru se sentiu revigorado, tanto mental quanto fisicamente. A ideia de passar uma noite com Tsunade foi bem-vinda, especialmente depois de longos meses de batalha e estratégias. No entanto, quando entraram na casa, notaram que a luz da sala ainda estava acesa. Senhor Orochimaru, Senhora Tsunade. Uma jovem de cabelos pretos, vestida com uma camiseta branca simples, levantou-se e os cumprimentou respeitosamente. Orochimaru não conseguiu evitar rir internamente da cena. É assim que a vida deveria ser, ele pensou. Compartilhar a companhia de uma parceira formidável como Tsunade, enquanto tinha uma jovem kunoichi diligente como Mikoto lidando com as tarefas mundanas. Era um contraste gritante com o derramamento de sangue e o caos do campo de batalha. Com um leve sorriso, ele enfiou a mão no bolso e entregou a Mikoto 10.000 ryu. Aqui está sua comissão. Obrigado, Senhor Orochimaru. Mikoto curvou-se profundamente, aceitando o pagamento. Não se esqueça de trancar tudo ao sair, disse Orochimaru. Sim, senhor. Com isso, Mikoto partiu, e a casa ficou em silêncio enquanto Orochimaru e Tsunade mudavam para um modo mais pessoal. Naquela noite, Tsunade parecia diferente, mais ansiosa, mais afetuosa. Fosse culpa pelo mal-entendido anterior ou simplesmente sua natureza brincalhona transparecendo, Orochimaru notou seu calor e atenção. De volta ao complexo Uchiha, Uchiha Akihara, pai de Mikoto, estava esperando por seu retorno. Quando ela entrou pela porta, ele olhou para ela com uma expressão expectante. Mikoto, como foi a missão? Ele perguntou. Mikoto pescou momentaneamente surpreso. Foi apenas uma missão simples de classificação de pai. Claro, foi concluída com sucesso. O senhor Orochimaru disse alguma coisa para você? Akihara pressionou procurando por algo mais. Mikoto inclinou a cabeça confusa. Dizer alguma coisa? Não realmente. Ele me deu algumas instruções quando cheguei e saiu logo depois. Por quê? As sobrancelhas de Akihara franziram em surpresa. Saiu de casa? Não era isso que ele esperava. A ideia de um jonin de alto escalão, um dos lendários Sannin, nada menos, casualmente permitindo que alguém entrasse em sua casa sem preocupação parecia incomum. As casas de shinobi de elite geralmente eram cheias de segredos que valiam a pena guardar. Mas refletindo, Akihara concluiu que Orochimaru emitir tal missão provavelmente significava que ele não estava preocupado com ninguém bisbilhotando seu espaço pessoal. Talvez essa indiferença fosse deliberada, ou talvez sugerisse algo mais profundo, um nível quase desdenhoso de confiança. Isso complica as coisas, Akihara murmurou, esfregando a têmpora. O que houve, pai? Perguntou Mikoto, notando sua expressão preocupada. Nada, ele respondeu, ignorando a preocupação dela.
Vá descansar um pouco. Mikoto assentiu, ainda um pouco confusa, mas obedeceu ao pedido do pai. Os Uchiha estavam em uma posição precária dentro de Konoha, presos entre manter o orgulho de seu clã e buscar alianças estratégicas para facilitar sua posição. Se alinhar-se com figuras influentes pudesse mudar suas circunstâncias, então que assim fosse. Orochimaru, como estudante do terceiro Hokage e alguém que não rejeitava os Uchiha de cara, era um aliado em potencial que valia a pena considerar. Talvez Mikoto seja a chave para preencher essa lacuna, Akihara murmurou para si mesmo. Eu deveria consultar o líder do clã sobre isso. Enquanto isso, no silêncio do quintal de Orochimaru, uma cadeira especialmente projetada estava sob o céu aberto da noite. Reclinado nela, Orochimaru olhou para a lua, imerso em pensamentos. Poder ocular, ele refletiu. Esta lua continha mais do que apenas significado poético. Era a prisão de Kaguya Otsutsuki e lar dos descendentes de Amura Otsutsuki. Havia rumores de que havia um poderoso Tenseigan escondido lá em cima também. O Tenseigan. A ideia de obtê-lo o intrigava. Mas por enquanto era apenas uma ambição distante. Chegar à Lua não era viável neste estágio, não sem desenvolver uma maneira de abrir um portal ou algum outro meio de transporte. Pensar sobre poder ocular o trouxe de volta a Uchiha Mikoto. Talvez fosse hora de arranjar uma maneira de coletar uma amostra de sangue para teste. Mas como abordar isso? Ele ponderou quando uma voz familiar quebrou sua concentração. Orochimaru, o que você está pensando? Ele se virou e viu Tsunade parada sob o beirado, vestida com uma camisola de rede e amarrando a faixa na cintura. Só estou deixando meus pensamentos vagarem, ele respondeu suavemente. Tsunade terminou de prender seu hobby e andou até ele, acomodando-se confortavelmente em seu colo e passando os braços em volta de seu pescoço. Ei, você não está mais chateado comigo, está? Eu já disse que manteria a distância de Dan. A expressão de Orochimaru suavizou-se um pouco enquanto ela falava. Apesar da pessoa confiante que ela projetava, sua disposição de se desculpar tão abertamente o lembrou de sua sinceridade. Tsunade não era de perder tempo com palavras vazias ou falsos pretextos. Ela quis dizer o que disse. Na mente de Tsunade não havia comparação. Orochimaru era inigualável. Kato Dan? Ele mal registrou como uma consideração. Orochimaru se viu apreciando quão diferente essa Tsunade era. Sem a tristeza de perder seu irmão, ela era vibrante, alegre e cheia de vida. Embora ela ainda lamentasse aqueles perdidos na guerra, ela não havia caído na espiral de amargura e desespero que ele conhecia de outra época. Com uma voz calma e um pouco rouca, Orochimaru respondeu, você está pensando demais. E além disso, você realmente acha que eu sou tão mesquinho? Tsunade levantou uma sobrancelha. Bem, não, você definitivamente não é do tipo mesquinho. Mas se você não estava bravo, então no que você estava pensando tanto? Ela fez uma pausa, um brilho provocador em seus olhos. Espera, você estava pensando naquela garota que veio limpar a casa? Orochimaru piscou momentaneamente pego de surpresa. O que você está insinuando? Os olhos de Tsunade brilharam com travessura. Orochimaru sentiu um raro momento de silêncio diante da acusação brincalhona dela. Finalmente, ele conseguiu dizer, eu realmente pareço esse tipo de homem para você? Tsunade se inclinou, seu sorriso se alargando. Não exatamente, mas às vezes suas preferências podem me surpreender. Por que mais você me faria usar isso? Ela disse, apontando para si mesma de uma forma que não deixasse espaço para má interpretação. Orochimaru olhou para ela, momentaneamente surpreso. Capítulo 184. Kato Dan, o parceiro romântico original de Tsunade e um jonin de elite altamente qualificado de Konoha. Ele possuía um jutsu excepcional, a técnica de transformação do espírito. Essa técnica permitia ao usuário separar sua energia espiritual de seu corpo e manifestá-la como uma forma espiritual capaz de se envolver em combate. Seu poder transcendia os limites do ninjutsu convencional. Para Orochimaru, essa técnica se assemelhava ao combate espiritual fora do corpo encontrado na mitologia, onde a própria alma poderia ser usada como uma arma. Impressionante. Certamente. E imbatível? De jeito nenhum. Em seus olhos analíticos, era apenas outra técnica, uma que manipulava energia espiritual em uma forma tangível. Com força mental suficiente, contrariar tal movimento era inteiramente viável. Afinal, até mesmo almas poderiam ser subjugadas. Considere o caminho humano do Rinnegan, capaz de arrancar a própria alma. Diante de tal poder, um usuário da técnica de transformação espiritual estaria apenas apresentando sua essência como um alvo. Apesar de saber de tudo isso, Orochimaru nunca considerou Dan um verdadeiro rival. Por que deveria? Tsunade já o havia escolhido. Não havia razão para se preocupar com as ambições ou motivações de Dan. Mas depois de observar o comportamento de Dan no último encontro dos Jonins, Orochimaru combinou essas observações com suas memórias e chegou a uma conclusão peculiar. Dan aspirava a ser Hokage. O quê? Dan, almejando a posição de Hokage? Parecia um salto estranho na lógica, mas em Konoha, ter um sonho assim não era comum? Ele não expressou abertamente essa ambição no enredo original? Sim, ter sonhos de se tornar Hokage era normal. O título era o ápice da honra para qualquer ninja. Mas era realmente tão simples assim? Para uma criança dizer que queria ser Hokage, isso era esperado. Todo jovem estudante da academia sonhava alto em algum momento. Mas uma vez que o ninja alcançava o posto de Jonin, eles entendiam as intrincadas maquinações políticas e lutas de poder em jogo nos escalões superiores de Konoha.
Dizer que alguém poderia facilmente se tornar Hokage era ingênuo. Até mesmo um jovem prodígio como Kakashi sabia mais no final da adolescência. Então por que um jonin experiente como Dan, bem na casa dos 20, acreditaria que poderia perseguir abertamente esse sonho sem entender as ramificações? Não fazia sentido. Se alguém como Navaki expressava tais ambições, era compreensível. Ele era um Senju, um descendente do primeiro Hokage. Se Naruto declarasse isso, ele era filho do quarto Hokage, ainda jovem demais para entender as complexidades da política. Mas Kato Dan? Ele não tinha histórico influente, nenhuma conexão poderosa, nenhum vínculo com Hokages anteriores. O que o fez pensar que ele tinha uma chance? A única conclusão lógica que Orochimaru conseguiu chegar foi que Dan estava usando Tsunade para reforçar sua posição. Ganhar o favor de Tsunade e, por extensão, a boa vontade de um dos clãs mais prestigiados de Konoha poderia potencialmente elevar sua influência política. Essa teoria pode parecer absurda para um estranho, mas para Orochimaru, as peças se encaixam. Caso contrário, as ações de Dan, tanto em suas memórias quanto na realidade atual, permaneceriam inexplicáveis. Por que mais Dan arriscaria se opor à maioria de Jonin naquela reunião só para apoiar a proposta de Tsunade? Que outra razão poderia haver para expressar tais aspirações ousadas? Tudo parecia voltado para ganhar o apoio de Tsunade. Nem mesmo Danzo, com toda sua astúcia, ousou declarar abertamente seu desejo pela posição de Hokage. Dan era inimigo de Orochimaru? De jeito nenhum. Orochimaru não via como uma ameaça que valesse a pena considerar. Apesar de seu comportamento calculista, Orochimaru se mostrou um tanto indulgente quando se tratava de Tsunade. A frase caindo no abraço gentil tinha alguma verdade. Para a maioria dos homens, não importa o quão poderosos eles fossem no campo de batalha, era fácil se tornarem complacentes quando imersos em um ambiente reconfortante. No entanto, os anos de Orochimaru como shinobi incutiram um nível de autodisciplina que o impediu de se tornar relaxado. Ele sabia que muito conforto poderia cegar até mesmo a lâmina mais afiada. 3 dias passaram rapidamente e chegou a hora da cirurgia de Danzo. A operação estava programada para acontecer em um dos laboratórios escondidos de Orochimaru nos arredores de Konoha. A área era fortemente protegida por agentes da Holt, garantindo que nenhuma interrupção ocorresse. Lá dentro, Orochimaru se preparou para transplantar o Sharingan em Danzo enquanto também incorporava células do primeiro Hokage. Ao contrário de transplantes oculares simples, adicionar células de Hashirama introduziu uma camada significativa de complexidade. Sem as habilidades estabilizadoras de alguém como Jugo ou os poderes regenerativos de Zetsu branco, o procedimento apresentou desafios consideráveis. Substitua meu olho direito também. Não é mais eficaz, disse Danzo, deitado sem camisa na fria mesa de operação com um comportamento enervantemente calmo. Orochimaru removeu a bandagem que cobria o olho direito de Danzo, notando o dano. Você usou este Sharingan até a exaustão. Ele está praticamente esgotado. Quando você está treinando subordinados para serem incondicionalmente leais, há sacrifícios a serem feitos, Danzo disse categoricamente. Até os próprios Uchiha sentem um dreno nos olhos toda vez que os usam. Verdade. O Sharingan é um recurso finito e se esgota ainda mais rápido quando usado por alguém que não tem sangue Uchiha, reconheceu Orochimaru. O Sharingan, seja em sua forma básica de um Tomoe ou como um Mangekyou totalmente evoluído, colocava uma imensa pressão no corpo a cada uso. Quanto mais poderoso o olho, mais significativo o pedágio. Para usuários não Uchiha, esse dreno era ainda mais pronunciado. A confiança de Danzo no olho era clara. Para garantir a lealdade inabalável de seus agentes, ele frequentemente empregava suas capacidades hipnóticas, incorporando comandos subconscientes em suas mentes. Esse uso pesado havia cobrado seu preço, tornando o olho quase inútil. Mas isso era de pouca preocupação para Orochimaru. Ele não era um dos subordinados de Danzo, então as ações de Danzo não o impactaram diretamente. Se Danzo quisesse novos olhos ou novas habilidades, Orochimaru estava lá para ajudar, mas sempre em seus próprios termos. A sala de cirurgia estava bem equipada. Bisturis, desinfetante, iluminação brilhante no teto e bandejas contendo o Sharingan preparado e frascos de células de Hashirama. Vamos começar, disse Orochimaru com a voz firme enquanto iniciava o procedimento. Anos de experiência tornaram a operação direta, mesmo que já tivesse passado um tempo desde a última vez que ele realizou cirurgias tão complexas. Ele trabalhou metodicamente, unindo as células de Hashirama no braço de Danzo e transplantando o Sharingan com precisão. Em poucas horas a cirurgia estava completa. O primeiro passo para a criação de um braço multi-Sharingan por Danzo, uma habilidade que ele usaria com poder formidável, foi concretizado uma década inteira antes do seu tempo. Capítulo 185. Poder notável, Danzo murmurou flexionando seu braço recém-enxertado. A onda de chakra percorrendo-o era inegável, mais forte e mais potente do que antes. Embora o braço em si parecesse grotesco, o aumento tangível na força física e mental foi o suficiente para tornar esse detalhe insignificante. Era muito mais eficaz do que a poção de aprimoramento que Orochimaru havia desenvolvido no passado. Se todo esse esforço não resultasse em nada, esse seria o verdadeiro fracasso, disse Orochimaru com indiferença, enquanto arrumava o equipamento usado no procedimento. Danzo passou anos nutrindo essa aliança com Orochimaru, despejando recursos e estratégias.
Sair dela de mãos vazias seria um desperdício, algo que sem dúvida o deixaria furioso. De fato, Danzo concordou, girando o braço e notando a ausência de qualquer desconforto. Ele pegou uma bandagem na bandeja próxima e começou a enrolar o apêndice, adicionando um dispositivo de vedação especial para mascarar sua assinatura de chakra. Sem ele, o braço seria facilmente detectado pelo Byakugan do clã Hyuga. Bem, se não há mais nada, vou me retirar, disse Orochimaru. Não tão rápido, Danzo respondeu, prendendo a última das bandagens. Tem mais uma coisa. Orochimaru fez uma pausa. O que pode ser isso? Siga-me e você descobrirá, disse Danzo, com um tom enigmático na voz. A curiosidade de Orochimaru aumentou, embora ele suspeitasse onde isso estava levando. Ainda assim, ele sabia que era melhor não mostrar muita antecipação. Às vezes, ser excessivamente perceptivo pode funcionar contra você. O relacionamento de Danzo com Orochimaru era único, mais uma parceria cooperativa do que uma dinâmica estrita de superior-subordinado. Contanto que as ações de Orochimaru não fossem longe demais, Danzo frequentemente fazia vista grossa, mesmo quando se tratava de atos questionáveis como ajudar Tsunade a despertar sua liberação de madeira. Ele entendia que o relacionamento de Orochimaru e Tsunade era um segredo aberto e via pouca razão para interferir. No entanto, apesar das contribuições consideráveis de Orochimaru, recompensas tangíveis eram escassas. Danzo sabia que para manter Orochimaru ao seu lado, ele precisava cumprir sua parte do acordo. A operação levou a noite toda, e quando os dois deixaram o laboratório escondido, já era noite alta. Danzo liderou o caminho de volta para Konoha, com Orochimaru e alguns outros agentes da Holt seguindo de perto para limpar qualquer vestígio de suas atividades. Pouco tempo depois, eles chegaram à sede da Holt. No escritório particular de Danzo, um grande pergaminho estava esticado sobre a mesa. Os olhos de Orochimaru se estreitaram quando o reconhecimento se instalou. Isso é. Orochimaru começou, seu olhar fixo no pergaminho. Você conhece o livro dos selos, imagino, disse Danzo, indo direto ao ponto. Orochimaru assentiu. Claro, mas isso, é realmente isso? O pergaminho dos selos era um artefato lendário, que supostamente continha jutsus proibidos compilados pelo primeiro Hokage, Hashirama Senju. Seu conteúdo era considerado muito perigoso para shinobi comuns e era restrito para estudo. As técnicas proibidas que ele continha não eram para brincadeira, entre elas, o jutsu multiclone das sombras, a técnica do deus voador do trovão e o jutsu de reanimação. Danzo confirmou. Toda técnica proibida dentro de Konoha está catalogada aqui. Até eu preciso pular uma miríade de obstáculos para acessá-la. Entendo, Orochimaru respondeu, as engrenagens em sua mente girando. Que até mesmo Danzo teve que navegar por tais obstáculos não era surpreendente. O pergaminho dos selos não era um pergaminho comum. Orochimaru há muito suspeitava que o roubo do pergaminho por Naruto na linha do tempo original havia sido permitido, facilitado até pelo terceiro Hokage. Caso contrário, era inconcebível que a criança pudesse ter colocado as mãos nele com apenas habilidades básicas. Então, por que me mostrar isso agora? Tem algo específico aqui que você acha que eu vou achar útil? Orochimaru perguntou, mantendo um tom uniforme, embora a antecipação zumbisse em suas veias. O olhar de Danzo era firme. O jutsu de reanimação, desenvolvido pelo segundo Hokage. Ele permite que você invoque as almas de shinobi falecidos de volta ao mundo dos vivos, ligando-os a recipientes físicos. Ele foi selado por causa das implicações morais, mas seu potencial é inegável. E isso ele disse, gesticulando para o pergaminho, é parte do que eu prometi a você. Os olhos de Orochimaru brilharam. O jutsu de reanimação, uma técnica com implicações tão profundas que beirava a blasfêmia. Se usada corretamente, poderia mudar ainda mais o jogo do que as células de Hashirama. O único problema, Danzo continuou, é que esse jutsu tem falhas significativas. Não é algo que uma pessoa comum pode dominar. Mas você, Orochimaru, acredito que você seja a exceção. Fascinante, Orochimaru disse, dando um passo à frente para levantar o pergaminho da mesa. O brilho em seus olhos era inconfundível. Era raro ele demonstrar tal excitação desenfreada. Danzo sorriu levemente satisfeito com a reação de Orochimaru. Eu disse a você, contanto que você prove ser valioso, eu não vou me segurar da minha parte. Não tenha pressa. Mas lembre-se, você só tem 2 horas. Este pergaminho deve ser devolvido antes do amanhecer, ou haverá consequências. Entendido. Obrigado, Danzo-sama, disse Orochimaru com a voz firme. Danzo assentiu, virando-se para sair. Ele confiava que Orochimaru não precisaria de mais de 2 horas para absorver o conteúdo do pergaminho. Mas 2 horas? Orochimaru pensou divertido. Com o Sharingan, ele poderia memorizar o pergaminho inteiro em muito menos tempo. Quando a porta se fechou atrás de Danzo, a antecipação de Orochimaru aumentou. Ele desenrolou o pergaminho, olhos examinando seu conhecimento proibido. Capítulo 186. Como exatamente Danzo conseguiu pôr as mãos no pergaminho de selos continuava um mistério. Ele o roubou ou o adquiriu por pura influência? Orochimaru não se importava, o que importava era que o pergaminho estava na frente dele agora. Após uma rápida olhada ao redor da sala para confirmar que não havia nenhum equipamento de vigilância, os olhos dourados de Orochimaru mudaram para um escarlate profundo quando seu Sharingan foi ativado, examinando o conteúdo do pergaminho que ele cobiçava há tanto tempo. Técnicas proibidas eram poderosas, mas inerentemente perigosas, frequentemente inacabadas, o que significava que não podiam ser copiadas e usadas diretamente, mesmo com o Sharingan.
No entanto, a memória fotográfica do olho era mais do que suficiente para registrar tudo. Entender o jutsu e dominá-lo poderia vir depois. A primeira técnica que ele encontrou foi o jutsu multiclone das sombras. Orochimaru reconheceu imediatamente como o primeiro jutsu significativo que Naruto havia aprendido na linha do tempo original. Uma técnica de clone notável muito superior ao clone jutsu básico, permitia que usuários com altas reservas de chakra criassem milhares de clones sem nenhum meio. Cada clone retinha as experiências do usuário, alimentando-as de volta uma vez dispersas. Se menos de 4 clones fossem invocados, era conhecido simplesmente como jutsu clone das sombras. Mas qualquer coisa além disso era classificada como jutsu multiclone das sombras. No entanto, o feedback potencial dos clones dispersos poderia sobrecarregar um usuário despreparado para isso. Para Orochimaru, no entanto, essa técnica não era particularmente atraente. Ele preferia lutar em seus próprios termos e só usava clones quando era absolutamente necessário. Mesmo assim, os clones de madeira eram mais eficazes para a batalha. Com apenas um rápido olhar, seu Sharingan registrou a técnica e ele passou para a próxima. Jutsu de reanimação, lá estava. Essa técnica proibida utilizava sacrifícios vivos para invocar as almas dos mortos e prendê-las ao mundo, concedendo-lhes corpos físicos para lutar. Sua força não estava apenas na invocação, mas no fato de que os ressuscitados eram quase imortais, possuindo chakra e resiliência ilimitados. Matá-los por meios convencionais era impossível, apenas selá-los poderia acabar com sua presença. A técnica poderia potencialmente levantar um exército invencível, limitado apenas pela habilidade do invocador e pela qualidade dos sacrifícios. Os melhores sacrifícios eram, é claro, infundidos com as células do primeiro Hokage, a Shirama Senju, que personificava o ideal do corpo sábio. A técnica também era influenciada pelo poder e nível de habilidade do conjurador. Praticantes mais adeptos podiam trazer de volta o falecido com uma força mais próxima de seu estado original. Além disso, o invocador tinha controle sobre o quão forte a pessoa ressuscitada seria. Muito fraco e eles seriam inúteis. Muito forte e eles poderiam se tornar incontroláveis. Orochimaru sabia que precisaria refinar a técnica ainda mais, mas mesmo em seu estado atual, era inovador. Seu Sharingan absorveu os detalhes antes de passar para a próxima arte proibida. Técnica do Deus Voador do Trovão, o jutsu espaço-temporal incomparável que tornou o segundo e o quarto Hokage lendários por sua velocidade. Este era uma prioridade imediata para registrar. A próxima entrada era peculiar. Etiquetas explosivas de multiplicação mútua. Orochimaru examinou a descrição, intrigado, mas, no fim das contas, nada impressionado. A técnica funcionava de forma semelhante a um jutsu de clone de sombra, mas com etiquetas explosivas. Cada detonação criava mais etiquetas explosivas, levando a uma reação em cadeia massiva. Embora a explosão resultante fosse poderosa, era arriscada e difícil de controlar, o que explicava por que era proibida. A quinta e a sexta técnicas fizeram Orochimaru parar, Izanagi e Izanami. Izanagi era um jutsu de alteração da realidade que permitia ao usuário transformar qualquer situação fatal em uma ilusão, efetivamente concedendo a ele uma vida extra. No entanto, usá-lo cegaria permanentemente o olho que executasse a técnica. Izanami, por outro lado, era uma contraparte de Izanagi e tinha como objetivo forçar alguém a confrontar seu verdadeiro eu. Desenvolvido como uma forma de guiar os membros do clã Uchiha que se tornaram muito arrogantes, ele prendia o alvo em um loop infinito até que eles aceitassem seu destino. Sua capacidade de ser quebrado apenas pela realização o tornava menos confiável em combate, razão pela qual ele também foi rotulado como proibido. Orochimaru levantou uma sobrancelha. Por que as técnicas Uchiha estão no livro dos selos? Mas então, a resposta veio a ele. Danzo tinha usado Izanagi na linha do tempo original, e era improvável que ele tivesse aprendido com os próprios Uchiha. Essas técnicas provavelmente foram catalogadas quando o primeiro Hokage e Uchiha Madara trabalharam juntos, criando um registro que Danzo podia acessar. Devo me dar ao trabalho de aprender isso? Orochimaru se perguntou. Izanami tinha aplicação limitada. Era uma técnica para autorrealização, não batalha. Mas Izanagi, apesar do alto preço de perder um olho, era efetivamente uma segunda chance na vida. Poderia ser útil um dia, ele decidiu, guardando os detalhes na memória. Os efeitos colaterais poderiam ser mitigados mais tarde se possível. Com isso resolvido, ele continuou a examinar o resto do pergaminho. É só isso? Orochimaru murmurou ao alcançar a parte em branco do pergaminho. Parecia escasso, mas isso não era inesperado. Muitas técnicas proibidas das quais ele se lembrava, como a liberação dos 8 portões e as artes de selamento do clã Uzumaki, ainda não haviam sido desenvolvidas ou eram mantidas em sigilo. O selo do Ceifador da Morte, por exemplo, era uma técnica Uzumaki que talvez nem fosse conhecida por Kushina neste estágio. Com uma revisão final, Orochimaru confirmou que as únicas técnicas verdadeiramente valiosas para ele eram o jutsu de reanimação e a técnica do Deus Voador do Trovão. Ainda assim, essas duas sozinhas foram o suficiente para elevar seu poder a um nível totalmente novo. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios enquanto ele fechava o pergaminho. Essas duas técnicas por si só são revolucionárias. Capítulo 187. O que exatamente é um jutsu proibido? Técnicas proibidas não são necessariamente as mais poderosas, mas são aquelas com desvantagens significativas, técnicas que podem facilmente prejudicar o usuário, ou aquelas que vão contra os códigos morais e éticos a ponto de precisarem ser seladas.
Essas técnicas não são permitidas para aprendizado geral, e estudá-las é estritamente proibido, a menos que especificamente autorizado pela vila. Para a maioria dos shinobi, o acesso a essas técnicas permanece fora de alcance por toda a vida, mas Orochimaru foi uma exceção. Graças à influência e privilégios de Danzo dentro de Konoha, Orochimaru teve acesso a vários recursos que a maioria só poderia sonhar: permissões de pesquisa, equipamento especializado, células de Hashirama e até mesmo o próprio pergaminho de selos. Esses eram ativos que o Orochimaru original já havia usado, mas o Orochimaru atual ainda não havia tocado. Assim, embora essas coisas fossem dele e não dele, a vantagem era inegável. A parceria com Danzo foi frutífera para ambos. Danzo obteve os resultados que buscava, enquanto Orochimaru adquiriu as ferramentas e o conhecimento que desejava. Foi um acordo ganha-ganha que satisfez a ambos. Nos dias que se seguiram, Orochimaru voltou sua atenção para um empreendimento específico: pesquisar técnicas proibidas. Aperfeiçoar a técnica do Deus Voador do Trovão e o Jutsu de reanimação não seria uma tarefa fácil, pois ambos ainda estavam incompletos de muitas maneiras. Dado o ambiente atual, o Jutsu de reanimação, que exigia sacrifícios vivos, era muito mais arriscado de se experimentar. Portanto, era uma aposta mais segura focar em dominar e refinar o Deus Voador do Trovão primeiro. Esta não era uma técnica comum, desenvolvido pelo segundo Hokage. O Deus Voador do Trovão era um ninjutsu espaço-temporal de classificação S que permitia movimento instantâneo ao marcar um alvo com a fórmula do Deus Voador do Trovão. O conjurador podia transportar a si mesmo ou objetos em contato indireto com seu chakra através de distâncias em um instante. Com habilidade e energia suficientes, o conjurador podia até mesmo redirecionar algo tão grande quanto a bomba de chakra da Nove Caudas. Apesar da notoriedade dessa técnica, Orochimaru há muito tempo estava intrigado. Porque depois de todo esse tempo, somente Minato Namikaze realmente a dominou, mesmo que outros como o terceiro Hokage e Danzo certamente a tenham estudado. O tempo avançou, e além de suas tarefas diárias necessárias, Orochimaru se enterrou nas complexidades do Deus Voador do Trovão. Então, numa manhã ensolarada, uma batida repentina na porta interrompeu seus estudos. Orochimaru, você está em casa? Curiosidade despertada, Orochimaru ajustou suas roupas casuais e abriu a porta para encontrar um jovem com cabelos claros parado ali. Seu cabelo não era o branco prateado de Sakuma Taki, nem o lilás prateado de Dan. Era um cinza claro. Iruko. A surpresa de Orochimaru era genuína. Desde que uniu forças com Danzo, Orochimaru não via Iruko há algum tempo. Surpresa, hein? Iruko riu. Acabei de voltar de uma missão e ouvi que você estava na vila, então vim direto. Já faz um tempo. Que tal ligarmos para Tsunade e nos reunirmos? Orochimaru respondeu com um sorriso raro. Embora Jiraiya esteja fora da vila no momento. Não, Jiraiya? Tudo bem. Vamos convidar Tsunade e seu irmão. Então disse Iruko, seu entusiasmo inalterado. A situação de Iruko era diferente da deles. Enquanto Orochimaru, Jiraiya e Tsunade tinham ascendido à fama como Sannin, Iruko tinha permanecido uma mera Chunin, sua trajetória de vida muito menos notável. Orochimaru concordou, afinal, uma pausa não faria mal. Ele levou Iruko ao complexo do clã Senju. Eles ainda não tinham encontrado Tsunade, mas outra pessoa chamou sua atenção primeiro, uma jovem garota com cabelo vermelho marcante vestida com um top de rede, uma mini saia verde e meias altas. Kushina. Haha, que garotinha adorável. Iruko sorriu. Adorável era a palavra certa. Apesar de suas roupas maduras, o rosto jovem de Kushina criava um contraste interessante que a fazia parecer feroz e fofa. Senhor Orochimaru? Kushina gaguejou, sua voz cheia de nervosismo. Assim como Mikoto, Kushina tinha um respeito e admiração instintivos por Orochimaru. Não era por algo que ele tinha feito especificamente, mas mais pela aura que ele carregava. Era a presença de alguém que exalava poder e comando, um lembrete sutil da diferença em seus níveis. Kushina, você está nervosa? O que há para ficar nervosa? Orochimaru perguntou, genuinamente curioso. Eu não sei, ela gaguejou, claramente perturbada. Orochimaru sentiu um momento de confusão. O que há com essas crianças? Primeiro Mikoto, agora Kushina. Ei, Kushina! Uma voz familiar chamou quando Tsunade apareceu na porta. Seu olhar mudou de Kushina para Orochimaru e então para Iruko. Bem, isso é uma surpresa. Iruko faz séculos. No coração da vila, uma churrascaria local fervilhava de vida. Jiraiya estava ausente, assim como Might Dui, que estava em uma missão. Mas na longa mesa 3 adultos estavam sentados de um lado, Orochimaru, Tsunade e Iruko, enquanto 2 crianças, Navaki e Kushina, ocupavam o outro. As conversas foram divididas, os adultos relembraram, enquanto as crianças foram deixadas por conta própria. Navaki olhou para Kushina, que continuou lançando olhares furtivos para Orochimaru, e não pôde deixar de perguntar. Kushina, por que você continua olhando para minha professora? Capítulo 188. Ah, não, nada. Kushina gaguejou, olhando nervosamente para Orochimaru antes de se virar para Navaki. Ei, Navaki, Orochimaru é o namorado da sua irmã, certo? Sim, por quê? Navaki perguntou intrigado. Você não acha estranho aprender ninjutsu com ele? Kushina questionou hesitantemente. Estranho? Nem um pouco. Navaki respondeu, genuinamente curioso. O sensei é incrivelmente poderoso. Há toneladas de pessoas que gostariam de ser seus alunos. Estou emocionado por poder aprender com ele. Por que isso seria estranho? Ele não é rigoroso com você? Kushina pressionou. Claro que sim.
É natural que ele seja rigoroso. O campo de batalha é implacável. Se ele não fosse durão, não haveria garantia de que eu voltaria vivo, disse Navaki com sinceridade. É mesmo. Kushina ficou em silêncio, perdida em pensamentos enquanto continuava a comer seu churrasco. Para Kushina, os Sannin eram figuras lendárias, com Orochimaru se destacando como particularmente extraordinário. Ela tinha ouvido que muito do crédito por derrotar Hanzo da Salamandra pertencia a ele. Liderar uma equipe de Chunin recém-alistados e salvar toda a linha de defesa Iva Ninja parecia quase um milagre. Some-se a isso a recente introdução das ferramentas científicas ninja, e isso solidificou sua reputação. Ele era realmente uma lenda viva e o ídolo de muitos shinobi de Konoha. Era natural que as pessoas tivessem curiosidade sobre ele, e Kushina não era exceção. Ela se perguntava como seria treinar com ele, ou ainda mais intrigante, como seria para Tsunade estar em um relacionamento com tal figura. Mas curiosidade à parte, Kushina não era ousada o suficiente para fazer essas perguntas diretamente, especialmente quando ela mal as conhecia. Enquanto isso, Navaki, vendo-a cair em um silêncio pensativo, simplesmente deu de ombros e se concentrou em aproveitar sua refeição. Na outra ponta da mesa, Iruko, que não via Orochimaru e Tsunade há muito tempo, os parabenizava pelo relacionamento. Eles responderam educadamente, mas a conversa pareceu um tanto superficial. Os anos criaram uma distância entre eles, e eles lutavam para encontrar um ponto em comum. Iruko percebeu isso, mas não deixou que isso o incomodasse. Ele estava acostumado a se sentir um passo atrás deles. Apesar da idade deles, eles eram conhecidos como Sannin, enquanto ele ainda era um Chunin. A diferença entre eles era inegável. Mas isso não importava hoje, era apenas uma reunião amigável, não uma competição. Depois de trocar histórias e compartilhar memórias, a reunião terminou, e todos começaram a seguir seus caminhos separados. Enquanto Orochimaru observava Iruko sair, ele não conseguiu evitar sorrir. Ele lembrou de pensar em transformar Iruko em uma assistente ou cobaia experimental. Mas com o progresso que ele tinha feito em sua própria pesquisa, não parecia necessário. Irmã mais velha, Sensei, estou indo para o campo de treinamento para praticar um pouco de ninjutsu. Navaki disse, aproveitando a oportunidade para escapar. Ele estava crescendo e desenvolvendo seu próprio caminho, então não sentia necessidade de ficar com sua irmã e cunhado. Tudo bem, vá em frente. Tsunade disse, sorrindo calorosamente enquanto observava a confiança do irmão crescer. Ela acenou para ele afetuosamente. Vejo você mais tarde. Navaki gritou enquanto corria para longe. Eu também deveria ir, obrigada a ambos por hoje. Kushina disse, curvando-se levemente. Não precisa ser tão formal, Tsunade respondeu com um sorriso. A propósito, Kushina, seu exame de formatura está chegando, não é? Sim, Tsunade-sama. Kushina respondeu, assentindo. Certifique-se de dar o seu melhor, Tsunade encorajou. Eu vou. Kushina prometeu, seus olhos brilhando de determinação. Depois que os dois shinobi mais jovens foram embora, Tsunade se virou para dizer algo a Orochimaru, apenas para encontrá-lo perdido em pensamentos. Ei, o que você está pensando? Tsunade perguntou, cutucando. Nada, Orochimaru disse, saindo do transe. Vamos para casa. Sem esperar por uma resposta, ele enfiou as mãos nos bolsos e começou a andar. Tsunade olhou para ele, um pouco confusa, mas não se deteve nisso. Ela rapidamente o alcançou e entrelaçou seu braço no dele. Orochimaru lançou um rápido olhar na direção em que Kushina havia ido, sua mente fervilhando de pensamentos. Uzumaki Kushina, o atual Jinchuriki do Nove Caudas. Tsunade provavelmente não sabia, mas Hiruzen e certos membros da Anbu certamente sabiam. Se alguém quisesse compreender o verdadeiro poder, as bestas com cauda não poderiam ser ignoradas. Mas como alguém poderia adquirir uma besta com cauda? Era um desafio significativo. A Anbu monitorava o Jinchuriki constantemente, e mesmo que ele pudesse chegar perto, ainda havia a questão de quebrar o selo. Sem quebrar o selo, extrair a besta com cauda era impossível. Matar o hospedeiro também estava fora de questão. Fazer isso só faria a besta desaparecer temporariamente. Embora as bestas com cauda eventualmente se reformassem, seu reaparecimento seria imprevisível. Matar Kushina não resolveria nada, só criaria mais complicações. Mas de que outra forma ele poderia acessar a Nove Caudas? A testa de Orochimaru franziu enquanto sua mente buscava soluções. A estátua demoníaca do caminho exterior da estátua Gedo podia extrair bestas com cauda, mas isso exigia o Rinnegan, que ele não possuía. Não era uma opção. Esperando o selo enfraquecer, isso era possível. Quando um Jinchuriki dava à luz, o selo enfraquecia temporariamente, Obito havia tirado vantagem disso uma vez. Mas Kushina tinha apenas 10 anos. Esperar até que ela tivesse filhos? Isso poderia levar décadas. E mesmo assim, ela ainda estaria sob a proteção de Konoha. A frustração se instalou enquanto Orochimaru pesava suas opções. Ele precisaria recorrer às suas velhas táticas e atraí-la para fora da vila? Kushina era uma forasteira, uma garota de outra vila, e sua natureza teimosa e impetuosa não lhe rendeu muitos amigos em Konoha. Tsunade era apenas uma mentora, e embora conhecesse Navaki, suas interações eram mínimas. Kushina estava sozinha. Orochimaru raciocinou que se ele se aproximasse dela cuidadosamente, plantando sementes de dúvida e intriga, seria possível manipulá-la. Mas fazer isso sob os olhos atentos da Anbu seria arriscado. Muita atenção e ele não apenas falharia em obter a Nove Caudas, mas também acabaria em sérios problemas. Esqueça. Por enquanto, a vigilância terá que servir até que a oportunidade certa se apresente, Orochimaru murmurou para si mesmo.
Sistema, resgate algum equipamento de vigilância secreto. Sim, anfitrião, respondeu o sistema. Capítulo 189. Fazia tanto tempo assim desde que Orochimaru trocou algo do estoque do sistema pela última vez? A última vez foi anos atrás, quando ele deu ao clã Uchiha dispositivos de comunicação sem fio. Deixando de lado a nostalgia, ele se concentrou em encontrar uma ferramenta que pudesse ser de uso prático. O estoque do sistema estava cheio de dispositivos auxiliares que podiam ser trocados para uso, mas não reproduzidos em massa. Para qualquer tipo de produção em larga escala, era necessária uma pesquisa significativa em tecnologias básicas do dia a dia. Mas durante a guerra, Orochimaru teve pouco tempo para estudos tão extensos. Câmeras de vigilância eram uma tecnologia simples e de baixo nível que exigia pontos de tecnologia mínimos, até menos do que as matérias-primas para fluido de reparo genético. O custo era trivial, 3 pontos por câmera, e cada uma era mais avançada do que qualquer coisa que Konoha pudesse implementar para a vigilância. Quanto à instalação, para Orochimaru foi brincadeira de criança. Tudo o que ele precisava fazer era encontrar uma maneira de contornar a rede de vigilância existente em Konoha, esperar o momento em que Kushina não estivesse em casa e entrar sorrateiramente. A vigilância da Anbu sobre os Jinchuriki não era implacável. Eles tinham seus pontos cegos. Uma semana depois, dentro de um quarto de hóspede seguro na residência de Orochimaru, 6 telas brilhavam com diferentes feeds de câmera. Ele as assistiu com satisfação. 6 vistas no total, uma no quarto, uma na sala de estar, uma no corredor e 3 cobrindo as ruas da frente e de trás que levavam à propriedade. A cobertura foi abrangente. O objetivo de Orochimaru era claro: observar os hábitos de Kushina, esperando o momento certo para fazer seu movimento. A casa dela, embora modestamente grande, ficava em uma parte menos favorável de Konoha, muito parecida com a residência de Danzo perto da borda da vila. Orochimaru vigiava Kushina com o objetivo da 9 caudas em mente. A vigilância de Konoha, no entanto, era para proteger seus Jinchuriki. Mas agora eles não estavam apenas monitorando o A, eles também estavam de olho em Orochimaru. Era uma realidade não dita. O Anbu encarregado de monitorar os movimentos de Danzo tinha sido instruído a ficar de olho nas atividades de Orochimaru, embora seus esforços fossem sutis. Com a alta vigilância de Orochimaru, segui-lo diretamente era impossível. Ele sabia que Hiruzen estava cauteloso, mas não importava. Estar envolvido com Danzo o havia puxado para a corrente política oculta de Konoha. Não havia como voltar atrás. Então eles fingiram não ver. Eles jogaram o jogo. A ilusão de camaradagem como mestre e aluno permaneceu intacta, mesmo que suas lealdades não. O conflito aberto entre eles traria caos, um risco que Konoha não podia correr, e assim, os dias se transformaram em semanas. Em maio do 34º ano desde a fundação de Konoha, Orochimaru estava se preparando para sua eventual implantação nas linhas de frente, onde ele aliviaria outras forças. Mas antes disso, ele tinha negócios inacabados fora da vila. 30 quilômetros de Konoha em uma clareira na floresta, uma escaramuça se desenrolou. 5 ninjas desonestos de uma nação menor estavam em um círculo frouxo, segurando suas armas firmemente. Eles olhavam para o Konoha Jounin de cabelos longos com pavor visível. Corpos de seus companheiros caídos jaziam ao redor deles. Apesar de estar em menor número, o homem no colete Jounin, Orochimaru, parecia imperturbável. Sua expressão era calma, um sorriso fino enfeitando seus lábios. Uma serpente negra se enrolou em seu braço, expondo suas presas como se zombasse dos homens em pânico. Um Jounin de Konoha com cobras. Você é Orochimaru do Sannin? Um deles murmurou com a voz trêmula. Có? O sorriso de Orochimaru se alargou, seus olhos dourados brilhando. Estou lisonjeado que até mesmo os ladrões errantes saibam meu nome. É ele? Não há engano. Estamos contra Orochimaru. De jeito nenhum. Por que ele está aqui? Não está acontecendo uma guerra? Tem que ser mentira. A mera menção do nome de Orochimaru os encheu de pavor. Sua reputação como um dos lendários Sannin havia se espalhado pelas terras, alcançando até mesmo grupos desonestos como os deles. Mas por que agora? Por que alguém do calibre dele estaria ali, enfrentando-os em vez de estar na linha de frente? A confusão os atormentava. Eles tinham fugido para a Terra do Fogo para explorar o caos da guerra, roubando e matando sem muito medo. Mas agora eles estavam diante de uma lenda. Mestre, você é realmente impressionante. Sibilou a cobra preta enrolada em seu braço. Eles ficam paralisados só de ouvir seu nome. De fato. Orochimaru riu, o som sombrio e sinistro. Yamata, mantenha-os vivos. Entendido, respondeu a cobra antes de desaparecer no ar. O desaparecimento repentino provocou uma onda de pânico entre os bandidos. Ele se foi? Onde ele? É verdade. As histórias são verdadeiras. Isso é ruim, precisamos correr. Maldição. Por que tivemos que encontrá-lo? Eles tentaram fugir, disparando em direções opostas. Mas já era tarde demais. Orochimaru se moveu rapidamente, aparecendo atrás de um homem, seu Sharingan carmesim atraindo o olhar do bandido. Sharingan. Antes que o ninja pudesse reagir, Orochimaru o atingiu na base do pescoço, deixando-o inconsciente. Ele não hesitou, virando-se para o próximo alvo. Mãos de cobra das sombras ocultas. Ele gritou. Explosões e a súbita rajada de bombas de fumaça se seguiram enquanto os bandidos tentavam desesperadamente cobrir sua fuga. A fumaça encheu a clareira, obscurecendo sua visão. Mas quando eles pensaram que poderiam escapar, figuras apareceram na névoa, bloqueando seu caminho. Clones de Orochimaru.
Você não achou que eu viria despreparado, achou? A voz de Orochimaru ecoou pela fumaça. Seus clones o cercaram, seus olhos brilhando vermelhos. Capítulo 190. Tanigaki era um ninja errante. Ninjas desonestos eram aqueles sem lealdade a nenhuma vila ninja. Eles vagavam entre nações, pegando pedaços de ninjutsu de vários lugares. No mundo ninja, muitos desses indivíduos existiam. Depois de ganhar poder, eles resistiam a serem controlados e frequentemente acabavam assumindo papéis diversos dentro do mundo ninja. Alguns buscavam influência política, infiltrando-se em pequenas nações para reivindicar poder. Outros ansiavam por força, passando anos tramando para aprender as técnicas secretas de pequenas aldeias. Se tivessem sucesso, poderiam se tornar figuras proeminentes em pequenas nações. Se falhassem, poderiam acabar como pouco mais que bandidos. Tanigaki e seu grupo vieram para a Terra do Fogo não em busca de poder ou técnicas. Eles estavam aqui pelo lucro. Com a guerra criando caos, era a oportunidade perfeita para roubar e saquear com pouca resistência. Matar era um meio comum para um fim. Tudo tinha corrido bem, até hoje. Hoje, eles cruzaram o caminho do homem de cabelos longos que mudou tudo. Orochimaru, um dos Sannin lendários. Um nome sussurrado por todo mundo ninja. Inicialmente, eles não reconheceram o homem diante deles como o famoso Orochimaru. Confiantes em seus números, eles pretendiam enfrentar o solitário Jounin de Konoha. Todos sabiam que os Jounin de Konoha eram formidáveis, mas certamente 8 ninjas desonestos juntos poderiam derrotá-lo. Afinal, um Jounin carregaria itens valiosos que poderiam prepará-los para o resto da vida. Mas agora Tanigaki se arrependia profundamente. A percepção da identidade de Orochimaru o encheu de terror. Este era o Sannin que se opôs a Anzo, a salamandra, e viveu para contar a história. Se ele soubesse a verdadeira identidade do homem desde o começo, ele teria fugido sem hesitação. Quando Orochimaru o deixou inconsciente, um único pensamento passou por sua mente. Orochimaru tinha o Sharingan. Como isso era possível? O Sharingan era exclusivo dos Uchiha, um clã marcado por seus cabelos pretos e olhos escuros. Os olhos de Orochimaru eram de um tom dourado, inconfundivelmente de cobra. Como ele poderia possuir tal traço de linhagem? Mas Tanigaki não teve tempo para refletir mais sobre esse mistério. Quando ele recuperou a consciência, ele se viu em uma cabana de madeira árida, pulsos e tornozelos firmemente presos por algemas de metal frio. Lutar contra elas provou ser inútil. As restrições eram muito fortes. Ele foi preso. O que é isso? Os olhos de Tanigaki se ajustaram lentamente, focando em seus companheiros que estavam ajoelhados no chão na frente dele. Eles estavam cercados por estranhas marcas gravadas no chão. Uma sensação inquietante se apoderou dele. Quando sua visão clareou, ele viu Orochimaru agachado ali perto, com uma kunai em uma mão e um pergaminho desenrolado na outra. Com um movimento brusco e deliberado, Orochimaru juntou as mãos. Invocação de Jutsu, reanimação. O chão abaixo deles começou a borbulhar como líquido, espalhando-se sobre os corpos de seus companheiros. A terra subiu dos pés até a cabeça, envolvendo-os completamente. Ah! Um dos homens capturados gritou em agonia enquanto a concha de terra o envolvia. Então, tão rapidamente quanto, o material rachou e caiu, revelando uma figura que fez o sangue de Tanigaki gelar. Era um dos seus camaradas, Edo, que Orochimaru já havia matado antes. No entanto, aqui estava ele, aparentemente vivo, com seu peito subindo e descendo como se estivesse respirando. Como? Como isso é possível? Os olhos de Tanishuan se arregalaram em choque. Seu coração disparou enquanto ele olhava para o Edo ressuscitado. Orochimaru o havia matado. Como ele estava agora diante deles, vivo? Ele estava realmente ressuscitado? Antes que ele pudesse juntar as peças do que estava vendo, Orochimaru se levantou e se virou, aqueles olhos de cobra se estreitando com interesse. Já acordou? Hora perfeita. Momento perfeito? Tanigaki repetiu perplexo. O que ele queria dizer? Orochimaru moveu a kunai, agora com o selo afixado, para a parte de trás da cabeça de Edo, liberando as amarras que prendiam o ninja ressuscitado. Quando Orochimaru emitiu um comando, o rosto de Edo se contorceu com uma expressão anormal de raiva. Mate seus camaradas. Os olhos de Tanigaki se arregalaram em descrença. O quê? Sua voz falhou com terror quando ele se virou para olhar para Edo. O medo em seu intestino se intensificou quando Edo avançou em sua direção, os olhos cheios de raiva vazia e sem vida. Que tipo de jutsu é esse? Poucos dias depois, na mesma cabana isolada, Orochimaru examinou os corpos sem vida espalhados ao redor. Ele suspirou, sentindo uma pontada de frustração. Como esperado, há muitas falhas no jutsu de reanimação. Mesmo com ampla preparação, tantas falhas. Toda a missão de Orochimaru em capturar os ninjas desonestos tinha sido testar essa técnica. Mas os resultados estavam longe de serem satisfatórios. Ele se lembrou de como a alma de Edo tinha partido para a terra pura antes mesmo que ele pudesse agir. Um sujeito de teste desperdiçado. Registrando suas observações, Orochimaru refinou a técnica, ajustando-a para testes futuros. Mas depois de vários dias de experimentos, todos os 5 cativos morreram. Era hora de seguir em frente. O jutsu de reanimação caiu sob o guarda-chuva das técnicas de invocação, mas não exigiu contrato. Apenas o DNA do falecido era necessário, e através de encantamentos precisos, suas almas poderiam ser chamadas de volta ao mundo dos vivos. Após dominar a maioria dos aspectos da técnica do deus voador do trovão, Orochimaru se voltou para essa arte mais complexa. Era diferente de qualquer outro jutsu.
Ele precisava de experiência prática para refiná-la, conduzindo um experimento após o outro para coletar dados e fazer melhorias. No entanto, caçar ninjas desonestos para usar como cobaias era demorado. Eles não eram fáceis de encontrar, e capturá-los exigia um esforço significativo. Mas por enquanto, esse era o método mais seguro. Construir uma força grande o suficiente para suportar um fluxo constante de cobaias era impossível em tempos de guerra. Balançando a cabeça resignadamente, Orochimaru ateou fogo na cabana de madeira, apagando as evidências de seu trabalho antes de retornar para Konoha. Orochimaru! Orochimaru! Ele mal tinha percorrido 2 quilômetros quando uma voz familiar o chamou urgentemente. Parando no meio do caminho, ele se virou em direção ao som. Ali em uma clareira na trilha da floresta, estava uma mulher vestida com um colete Jounin padrão, sua expressão carregada de preocupação. Tsunade? Orochimaru disse, levantando uma sobrancelha. O que te deixou tão nervoso? Quando ele apareceu na frente dela, a expressão tensa de Tsunade se transformou em exasperação. Você se foi por mais de meio mês sem dizer uma palavra. Você sabe o quão preocupado eu estava? Preocupado? Você já deveria saber da minha força. Estamos em tempos de guerra. Quem sabe o que pode acontecer se você andar por aí sozinho? Tudo bem, tudo bem. Podemos conversar mais quando voltarmos. Espera, você veio aqui sozinho? Orochimaru perguntou com um toque de diversão na voz. Claro que sim. Com tudo o que está acontecendo, eu não confiaria em qualquer um para vir te procurar. É mesmo? Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso travesso. Perfeito. Perfeito para quê? Tsunade olhou para ele com desconfiança, percebendo o brilho em seus olhos. Acho que nunca tentamos isso em público, não é? Espere, o que você está? Em plena luz do dia, no meio do nada, e você está. Antes que ela pudesse terminar, Orochimaru pegou sua mão e a levou para a densa cobertura florestal, prendendo seu amplo peito contra uma árvore.